Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Excel, onde nós estamos montando esse dashboard. Se você perdeu a nossa última aula, eu vou deixar um link aqui na tela. E caso você queira saber um pouco mais sobre Excel, é só nos seguir lá no Instagram, que tem conteúdo diário. Vamos para a tela do computador. Bom, pessoal, na última aula nós paramos nessa parte aqui. Então, primeiramente, eu quero fazer um ajuste no visual, porque o visual do Dash que dá um destaque e é aí que você vai conseguir impressionar o seu chefe. Então, tem alguns detalhezinhos aqui que nós vamos corrigir. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma linha aqui, ó, tanto nesse gráfico quanto nesse gráfico aqui, ó. Então, primeiro nós vamos remover essa linha. Então, vou selecionar aqui o gráfico, vou dar um clique inverso, vou vir em opções de gráfico dinâmico. Opa, desculpa. Vou vir aqui em formatação do gráfico. Aqui eu tenho a borda e aí na borda eu vou deixar ele sem linha. E já vou selecionar o outro aqui, ó, para não perder tempo e deixar ele sem linha também. Ok? Pronto. Agora, pessoal, tem alguns detalhezinhos aqui neste gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo que nas bolinhas, dentro da bolinha, está passando aqui a linha. Então, nós vamos fazer um ajuste. Então, vou selecionar aqui essa bolinha aqui, vou dar um clique inverso e vou vir aqui nessa opção aqui, ó, de formatar série de dados. Ok? Vou vir aqui no baldinho e selecionar o marcador. O marcador, pessoal, a cor dele está laranja, ok? E primeiramente eu vou deixar a largura um pouquinho maior aqui, ó, deixar 3 pontos que dá um destaque maior. Isso daqui é a borda, ok? Então a borda aqui eu deixei ela um pouquinho mais grossa para dar um destaque maior. E o preenchimento, ele está aqui, ó, tá vendo? Ó, sem preenchimento. Então significa que esse fundo aqui, deixa eu usar a setinha aqui, ele não tem preenchimento. Porém, se eu colocar esta opção aqui, preenchimento sólido, tá vendo que ele foi lá e preencheu? Então ele preencheu com a cor azul. Eu só vou mudar aqui para a cor branca. Então a linha ela vai sumir, ok? E o que mais que eu quero fazer aqui, pessoal? Como ele já está marcado, eu vou selecionar a linha, ok? Agora eu estou com a opção de linha e vou deixar essa linha um pouquinho mais grossa, 2,75. Ficou legal, né? E uma outra coisa que eu quero fazer é mudar essa cor. Então eu vou escolher, pessoal, esse verde aqui, é um verde mais escuro, tanto para a linha, ok? E agora para o marcador também, que ele está laranja. Eu vou colocar esse verde mais escuro. Bom, vou dar um fechar aqui. E tem um detalhe aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. Tá vendo que aqui, ó, o 6,1 ele tá um pouco apagado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar, tá vendo que ele marcou todos os números que eu tenho? Vou dar um clique inverso e vou selecionar esta opção aqui, ó, formatar rótulos de dados, ok? Então, ó, vamos lá. Eu vou marcar essa opção e selecionar aqui formatar rótulo de dados. Então, rótulo de dados, eu vou vir aqui no baldinho e eu tenho essa opção aqui, ó, chamado preenchimento sólido. Se eu fizer isso daqui e colocar a cor azul, o fundo ele vai ficar azul. Só que eu não quero azul, eu quero branco, porém com a transparência de 50% nesse branco. Então vocês vão perceber que vai ter um visual mais legal, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Percebam que o verde, ele continua aparecendo, mas ele ficou um pouco apagado. Eu acho que ele dá um visual mais legal, ok? Bom, eu vou fazer o mesmo procedimento para esta linha aqui, só que eu vou avançar o vídeo para vocês não ficarem perdendo tempo de eu estar efetuando esse processo novamente. Pronto, pessoal, agora o visual ficou mais legal. Uma outra coisa que eu quero fazer é alterar esses quadros aqui na parte superior. A numeração, esses valores, como são em reais, eu quero formatar como moeda. Então, é só vir aqui em apoio e aqui eu já tenho aqui conta em aberto. É só eu selecionar esta célula aqui e alterar aqui para moeda. Então, fiz o aberto, o atrasado, os pagos e o valor total. Agora sim, ficou com um visual mais legal. Bom, agora, pessoal, vamos iniciar a inclusão do nosso boneco. Eu acho que vocês estão curiosos aí para saber como que esse boneco ele se movimenta. Então, vou vir aqui em apoio. Deixa eu ajustar. Vou pular aqui 2 colunas. Deixa eu copiar aqui, mesclar aqui um espaço maior. E esse cara aqui vai ser
Vou chamar ele do gráfico do boneco. Depois, qualquer coisa, a gente troca essa nomenclatura aqui. Bom, pessoal, esse boneco, uma hora, ele vai estar feliz. Outra hora, ele vai estar indiferente. E outra hora, ele vai estar triste, ok? Calma que vocês vão entender. E, pessoal, acreditem se quiser, nós vamos utilizar um gráfico para fazer que o boneco apareça e desapareça. Então, a gente vai começar aqui com feliz. Então, aqui, quando essa célula aqui tiver o número 1 na frente do feliz, ele vai apresentar o boneco lá no dash. Quando estiver 0, ele não vai apresentar. Então, aqui no indiferente eu vou colocar 0 e aqui no triste ele vai ficar 0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a célula AC7 e AD7 e vou vir aqui no inserir e incluir esse gráfico. E é esse gráfico aqui, acredite se quiser, pessoal, que ele vai se transformar no boneco. Então, primeira coisa que eu vou selecionar aqui, vou dar 2 cliques aqui no meu eixo. E o eixo, ele vai de 0, vou dar um tab, a 1. Vou dar um tab aqui, ok? Vou fechar. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Eu vou deixar ele mais para a direita aqui. E eu já vou até ajustar o tamanho dele, tá, pessoal? Ele vai ter 5 colunas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a largura dele vai ser de 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. E o tamanho dele, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, vai ser de 11 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Então... Bom, pessoal, agora eu só vou limpar aqui. Vou remover essa parte aqui. Vou remover essa parte. Vou remover essa daqui. Remover essa parte, é só ir clicando e apertando o delete do teclado. Vou clicar aqui, dar um clique inverso aqui, ó, selecionando essa linha, formatar área do gráfico. Vou deixar aqui sem preenchimento e sem as linhas de borda, ok? Pronto. Agora, pessoal, é só fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, vou vir no boneco meu feliz, vou dar um Ctrl C, voltei aqui no apoio, ele já está marcado, eu vou dar um Ctrl V. Ok? Bom, para redimensionar o boneco agora é bem simples. Deixa eu só dar mais uma ajustada aqui, para ficar bem em cima da linha. Pronto, selecionei ele aqui, vou dar um clique inverso, vou formatar série de dados. Em formatar aqui série de dados, aqui em sobreposição de séries, eu vou colocar 0 e na largura de espaçamento também 0. Vou dar um fechar, pronto. O boneco ele já está na medida que eu preciso, ok? Bom, agora é só fazer algumas cópias, pessoal. Então, vou dar um Ctrl C aqui, clicar aqui para baixo e dar um Ctrl V. Só que esse boneco aqui, ele já não vai ser mais do feliz, ele vai ser do indiferente. Então, eu só movimento aqui para baixo, então ele já está pegando os dados diferentes. Se eu mudar aqui para 1, eu consigo visualizar, só que ele mudou aqui de novo para a formatação do meu gráfico, mas porém agora ele montou até um cubo, né? É só eu marcar aqui, vir aqui no boneco. O boneco que eu vou fazer agora é o boneco indiferente. Vou selecionar o boneco indiferente, dar um Ctrl C, volta aqui no apoio e dou um Ctrl V. Ok? Pronto! Já temos aqui do indiferente. Bom, e agora vamos fazer do triste. Deixa eu dar um Ctrl C, pular mais uma linha, Ctrl V, e aqui ele está puxando os dados do indiferente, é só eu puxar para baixo aqui, e agora ele vai puxar as informações do triste. Olha, não está aparecendo, eu vou colocar o número 1, e aí eu vou selecionar ele, vir aqui no boneco e selecionar o boneco triste, ok? Vou dar um Ctrl C, voltar aqui em apoio, dar um Ctrl V. Pronto, pessoal, temos aqui os 3 bonecos, ok? Bom, aí é só eu vir aqui, seleciono um, dou um Ctrl X, venho aqui no dashboard. Para não jogar ele para qualquer lugar, pessoal, vou pegar uma célula vazia e vou dar um Ctrl V. Pronto, agora é só clicar aqui e posicionar ele nesse espaço. Vou voltar no apoio, fazer a mesma coisa com o indiferente. Ctrl V. E aí eu posiciono bem em cima, tá, pessoal? E por último, Ctrl X aqui no triste.
e vou posicionar aqui. Viram, pessoal? Com o gráfico nós montamos aqui os bonecos. Aí o que eu vou precisar fazer agora, pessoal? Apenas uma fórmula para que eu troque de 1 para 0. Porque, por exemplo, eu quero que ele fique feliz. Apenas. Então, é só eu colocar um 0 aqui no indiferente e um 0 no triste. Então, se eu vir aqui no dash, tá vendo aqui, ó, só aparece o feliz. Se eu quero que ele fique triste, é só eu colocar um aqui e um 0 aqui. E ele está agora triste. E o indiferente, um aqui, o 0 no triste, e agora ele está indiferente. Na próxima aula nós vamos dar continuidade e daí nós vamos criar algumas fórmulas para que esse processo seja feito de forma automática. Bom, se você está gostando das nossas aulas, já dá um like nesse vídeo, compartilhe essa informação com um amigo seu que necessita e caso tenha alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários. Aguardo você na nossa próxima aula e muito obrigado!